Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para dar continuidade na série dos 3 vídeos aí sobre o projeto de controladores utilizando a biblioteca Python Control System. Esse aqui é o vídeo 2 e nesse vídeo nós vamos estar vendo como implementar um controlador discreto utilizando parte da biblioteca do Python. Na verdade, o sistema utiliza a biblioteca e o controlador é feito utilizando equações não lineares ali, diferenciais. Tá ok? Bom, antes da gente ir para o código em si, vamos lembrar aqui algumas coisas sobre a malha de controle para ficar mais fácil. Então, preparei um PDFzinho bem curto que fala sobre esses diagramas da malha de controle. Esse arquivo PDF também estará disponibilizado no CHA. O que nós temos? A malha de controle que a gente pensa aí de uma forma geral, para o que é visto na disciplina, ela é a gente tem ali o bloco do sistema real. O bloco do sistema real é aquele bloco que nós construímos no primeiro vídeo, tá? Então ali eu tenho um sistema não linear, umas equações não lineares, equações diferenciais não lineares implementado dentro daquele bloco ali que eu denominei ele de sistema real. Tá? E no código, que já foi passado no primeiro vídeo, eu denominei ele como sistema tanque, bloco tanque. Tá bom? O que acontece? A gente precisa, uma vez que você tem um sistema, então você pode fazer a sua realimentação de saída, comparar com uma referência, que é o ponto de operação desejado de controle ali, ou a trajetória de controle, dependendo do sistema, você vai ter o erro, a diferença, né, entre os dois sinais que está chegando, e implementa esse erro vai para o controlador, que o controlador então calcula o sinal de compensação quando houver divergência entre a referência e a resposta do sistema. Lembrando que quando eu estou projetando um controlador, normalmente nós fazemos isso deslocando o sistema para zero, que é o processo de linearização, quando a gente obtém os modelos. Com isso, para eu aplicar o sinal de controle num sistema real verdadeiro, ou seja, num sistema não linear, é necessário adicionar, antes que o sinal do controlador vá para o sistema, adicionar o sinal de controle para o ponto de operação. Então, por isso que eu tenho o zero somando ao sinal de controle oriundo do controlador, resultando então no sinal de controle U, que vai realmente para a planta, tá? Então, lembrem-se, tenham sempre em mente na hora que eu estiver discutindo dessa malha de controle, ok? Contudo, lembrem também de alguns pontos importantes. Controle, ele é linear, que são as técnicas que nós estamos vendo em teoria de laboratório de teoria de controle. Bom, sim, então meu ponto de operação ali, minha referência, é zero, porque eu tenho que subtrair, meu erro vai dar nulo. Isso só vai acontecer quando meu sistema está em zero. Bom, o sinal de controle necessário para levar o sistema para o ponto de operação desejado é o U0. É aquele sinal de controle que eu coloco na malha aberta para o sistema ir para o ponto de operação desejado. O sinal de controle do controlador, eu denominei ele em todos os códigos e em todos os vídeos aí. Nós vamos estar usando a nomenclatura para o sinal de controle oriundo do controlador, o C. Lembrando, de novo, que eu falei no slide anterior, o sinal de controle é aplicado ao sistema, ele é, na verdade, a soma desses dois sinais de controle, o sinal de controle do controlador mais o sinal de controle do ponto de operação desejado. Então, é isso que tem que ir para a planta, ok? Contudo, gente, diferentemente, se você estivesse usando Simulink, vocês implementariam no MATLAB exatamente esse diagrama de controle. Só que nós não estamos usando o MATLAB, então a malha de controle vai mudar. O que acontece? Todo esse bloco em azul vai virar um bloco só. Então, as operações para cálculo do erro, a operação para soma do sinal de controle, que é o sinal de controle que deve ir para a planta, isso é feito dentro de um único bloco. E esse bloco aí vai ser o bloco que nós vamos chamar de controlador, tá? Então, no final da história, quando a gente estiver pensando na malha de controle do
Python, nós estamos enxergando essa malha de controle. Porque aquelas operações estão ocorrendo internamente dentro do bloco controlador. Ok? Não mudou nada. O que eu fiz? Simplesmente embuti as operações dentro desse bloco controlador. Então ele recebe 3 entradas externas aí, que no caso é a referência, o U0, Y, a saída do sistema, e lá dentro ele está fazendo essas operações, o cálculo do erro e a soma do sinal de controle, do sinal de controle de referência, mais o sinal de controle do compensador. Tá? Então essas operações estão ocorrendo internamente dentro desse bloco controlador, e isso vai para o sistema não linear. Tá bom? Então é isso que nós vamos estar trabalhando lá no código. Qual código? Esse código aqui. Tá? De novo, aquela mesma história. Uma parte do código agora já é conhecida, foi visto no vídeo 1, que é o momento em que a gente cria um sistema não linear. Então continua aquele mesmo sistema não linear apresentado no primeiro vídeo. E agora eu vou focar nesse código aqui somente no controlador discreto, que é aquele controlador feito à unha. Tá bom? Então, aquela parte inicial, de novo, tudo está comentado. Então vocês vão ter a oportunidade de baixar o código, fazer a leitura dos comentários e interpretar. Acho que eu fui muito claro nesses comentários. Então acho que ninguém vai ter dificuldade em interpretar o que está sendo feito. O que foi feito diferente? Aqui está aquela função, a função para representar o trunc não linear. Nós já discutimos sobre ela, então não vou voltar nela. E começa então a implementação do controlador. Qual é o controlador que eu estou implementando? Se vocês lembrarem aí da nossa última aula que nós tivemos de laboratório, eu apresentei como projetar um controlador do tipo polinomial para um sistema de primeira ordem. Qual foi a conclusão que nós chegamos naquela aula? Que utilizando o método de projeto de controlador polinomial para o tanque de primeira ordem, eu ia ter simplesmente, para conseguir atender as minhas especificações de projeto, um controlador proporcional. Então, é esse controlador, que já foi discutido na aula anterior, que está sendo implementado aqui. O que eu tenho? Primeira coisa que eu tenho que saber é que para eu fazer isso daqui, eu tenho que aplicar transformada. Eu vou ter uma função de transferência. E eu posso aplicar nessa função de transferência, se fosse outro controlador, ou mesmo para o controlador proporcional, eu vou aplicar a transformada inversa de Laplace para obter a equação diferencial do sistema. A equação temporal, né? Então, é isso que a gente tem aqui. Mais informações sobre a transformada inversa de Laplace para um controlador do tipo proporcional, vocês encontram essa informação na página 20 do livro do Ogata, tá bom? O que nós temos? São duas funções para eu implementar o controlador proporcional. A primeira função, proportional upgrade, é a atualização do estado. Onde você iria utilizar esse estado? Talvez se você estivesse implementando aí a função integral do controlador. Então você poderia estar utilizando algo mais dessa função. Na outra função, que é a saída do sistema, você simplesmente está fazendo o ganho, tá? Você está fazendo o ganho. Como? Qual que é a saída do proporcional? Observa que, lembra que eu falei lá dos slides? Vamos voltar aqui. Então eu tenho, primeiramente, parâmetro, que é o ganho proporcional. A saída do sistema é esse estado, a referência é essa e o meu sinal de controle para o ponto de operação é o 0. Então isso que entra como parâmetros para mim no controlador, como apresentado no slide. Então está entrando referência, está entrando o 0, está entrando o y. O que vai sair desse bloco controlador? Vai sair o sinal de controle que vai para a planta. Ok? Bom, se nós estamos calculando um proporcional, na linha 48 eu tenho a implementação do proporcional, que é o KP vezes o erro. Qual é o erro? Aquela primeira operação que a gente fazia. O ré, a referência, menos y. Então, o que está entre esses parênteses aqui é o cálculo do erro, o erro vezes KP. Uma vez que eu tenho, então, esse termo selecionado, ele equivale para mim a saída UC do controlador. Aonde?
nesse diagrama aqui, ó. Então, eu estou fazendo a referência menos y, obtendo o erro. Como eu tenho um proporcional, então o proporcional vezes o erro, estou resultando em o C. Além disso, eu tenho que fazer a segunda operação também dentro daquele bloco controlador. Qual que é? Adicionar ao UC o sinal de controle para o ponto de referência, que está sendo feito no restante da linha, que é adicionar o 0 ao sinal de controle. Tá? Então, aqui está implementado o bloco conforme descrito na figura 3 aqui dos slides, do arquivo PDF. Bom, então, implementado esse controlador, eu agora tenho que construir os diagramas, esse diagrama de bloco em si, tá? É esse diagrama de bloco que nós vamos construir. O que eu estou falando? Então, primeiramente, criei aquele mesmo bloco novamente, ele está criado aqui, que é o do sistema, o tanque, não linear. Continua do mesmo jeito, mesmas entradas, mesmas saídas. Vou criar agora o bloco do controlador, que eu chamei aqui de controller. Utiliza a mesma função no linear I/O system, só que agora eu estou passando as duas funções que referem-se ao controlador proporcional. Proportional upgrade, proportional output. Esse bloco, ele está sendo chamado, né, de controller. Tem como saída, tem como entrada, desculpa, a saída do sistema, que é o Y, a referência, que é o que ele tem que estar seguindo, e o sinal de controle para o ponto de referência. Então, essas são as entradas do bloco controller, que é o que está aqui. Então, é Y, a referência, e o sinal de controle para o ponto de operação. Qual que é a saída disso daqui? A saída disso daqui vai ser U, tá? Aqui está anotado o C, mas o que está saindo lá é U. E o estado interno, que eu estou chamando desse controlador de X. Bom, vamos ver aqui só uma coisa. Bom, então agora os dois blocos estão criados. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é determinar essas conexões. Qual conexão? A saída do controlador, tá, tem que estar conectado à entrada do sistema. A saída do sistema tem que ser uma entrada do controlador. Qual a entrada? A entrada Y. Então, é justamente o que está sendo feito utilizando essa função Interconnected Systems. Então, aqui eu estou fazendo as conexões entre os sistemas. Então, olha, a entrada do tanque está conectado à saída do controlador. A entrada do tanque está conectado à saída do controlador. Na segunda linha, a entrada do controlador está conectado à saída do tanque. Então, a entrada Y do controlador, tá? Então, se você volta aqui, a entrada Y do controlador está conectado à saída Y do sistema. É basicamente isso que nós estamos falando aqui na linha 72. Quais são as entradas externas que eu tenho? Nesse sistema, que agora é a malha fechada, eu tenho como entrada externa a referência, eu tenho como entrada externa o sinal de controle no ponto de operação. O que eu quero de saída desse sistema? Eu quero a saída do sistema, eu quero a saída do controlador. Então, eu quero Y e quero U. Lembrando que a entrada do tanque é a saída do controlador. Foi o que a gente acabou de conectar. Então, basicamente, no diagrama, eu estou plotando Y e eu estou plotando U. Ok? Bom, definido, então, a conexão do sistema, volto para os meus parâmetros de simulação. Vou definir a simulação. Então, olha, reduzir o tempo, que antes era 1600, caiu para 1/4. Então, reduziu para 400 segundos. Criei o vetor de tempo com 1 segundo de passo ali entre cada posição do meu vetor temporal. Continuo operando no mesmo ponto de operação 36. Estou para esse ponto de operação 36. Sei que o sinal de controle é o 54.22. Já verifiquei isso no sistema em malha aberta. Contudo, lembra, eu estou trabalhando com controle linear, apesar de estar aplicando isso em um sistema não linear.
O projeto do controle linear, ele é feito para o sistema linearizado. Desse modo, tem que se ficar atento que o controlador ele consegue garantir a estabilidade da malha fechada em torno de uma região aonde o sistema foi linearizado. No meu caso aqui, que eu estou fazendo, o ponto a qual o sistema foi linearizado foi o 36, que é o ponto de operação desejado de controle. O que eu preciso fazer agora? Preciso de partir mais ou menos da região aonde eu trabalhei, que foi o 36. Então, eu estou considerando que o meu sistema agora está partindo de uma perturbação que levou o sistema para 30 centímetros. Pode ser positivo, pode ser maior que 30? Pode ser maior do que 36, na verdade. Não teria problema, mas tem que ser algo em torno disso. Posso fazer com que o sistema saia de zero? Pode também, mas você já não tem mais garantia, dependendo da não linearidade do sistema, que o seu sistema vai permanecer estável. Então, cuidado ao definir a condição inicial do sistema para a malha fechada. Lembre-se, dependendo da não linearidade do sistema, essa região da linearidade ali pode ser maior ou pode ser menor. Com isso, eu tenho que sempre buscar uma condição inicial não muito distante do ponto de operação desejado, tá? Posso buscar? Posso, mas não tenho garantia que o meu controlador vá funcionar. Bom, definido então os parâmetros iniciais, vou utilizar aquela mesma função que nós utilizamos, input, output, response, no primeiro código. Só que agora, o que eu estou passando? A malha fechada, não simplesmente o bloco do sistema, mas eu quero simular agora, é a malha fechada, o vetor de tempo. Quais são as minhas entradas externas? Estou passando o vetor de referência, estou passando o vetor do sinal de controle para o ponto de operação desejado. Tá? Estou passando os vetores e observem que eles estão aqui na forma de listra, ó, por isso eles estão entre colchetes. E a condição inicial do sistema. De novo, o que eu vou ter como resposta? O vetor temporal de tempo e a saída temporal ali do y, né, do sistema que eu estou controlando. A saída y, ela vai vir para mim um vetor de 2 linhas por n posições. O que nós vamos ter nessas 2 linhas? A primeira linha é a saída y, conforme eu defini aqui em cima. A primeira posição é y, é a saída do sistema. E na segunda posição, o sinal de controle. Tá bom? Então, caímos naquela questão do plot novamente. Não vou discutir isso daqui. Agora é simular o sistema para a gente ver o que vai acontecer. Simulando o sistema, esse aí é o controlador discreto. O que nós obtemos como resposta? Essa figura aqui. O que nós temos nessa figura? Primeiro, a redução, agora eu estou tendo a resposta temporal do tanque em malha fechada, para um controlador que foi implementado na unha, tá? Mas qual controlador? Um proporcional, que era o controlador que eu tinha obtido aí na aula passada. O que dá para observar? O sistema partiu de 30 centímetros, que foi a condição inicial que eu dei, e convergiu para o ponto de operação desejado, no meu caso aqui os 36 centímetros. Além disso, faz completo sentido. O que eu tenho aqui embaixo no sinal de controle? Aqui embaixo está o meu sinal de controle de referência para o ponto de operação. E aqui está o erro. Então, no momento inicial, o meu sinal de controle ele atua de forma a reduzir essa diferença, a minimizar o erro. E à medida que ele vai aproximando do ponto de operação, o sinal de compensação também vai diminuindo. Quando eu chego aqui em 300 segundos, mais ou menos, praticamente esse erro meu é nulo e o meu sistema já está nos 36 centímetros. Então, pensando que eu estava ali com 1000 segundos, vamos falar que com 1000 segundos meu sistema estava, eu consegui reduzir o tempo de acomodação do meu sistema para 250, que o 250 já está aqui pertinho. Então, eu consegui reduzir o tempo de acomodação do meu sistema em malha fechada cerca de 1/4, né, do tempo de acomodação da malha aberta. Então, é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Pessoal, o código, tá, está todo comentado com algumas dicas. Vale observar que tudo que foi construído aqui nesse código foi baseado no exemplo da biblioteca Cruise Control Design Exemplo, em que utiliza a função NoLinear IO Systems, tá? E
Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida e queiram, voltem nesse exemplo da biblioteca e procurem mais informações. Lá tem muito mais informação do que eu estou dando nesse código. Esse código aqui, ele é o basicão para se conseguir ver uma perturbação e a rejeição do controlador ali para um sistema simplesinho, que não tem perturbação, que não tem ruído, que não tem nada. Ok? Então, é basicamente isso daí. No próximo vídeo, que é o último vídeo da série, eu vou estar apresentando como implementar o controlador como uma função de transferência, sem eu ter que fazer essa discretização na unha. Então, se eu tenho uma função de transferência do sistema, eu posso implementar a função de transferência do meu controlador e, a partir da função de transferência, gerar um sinal para o sistema não linear, tá bom? Isso é o que será visto no próximo vídeo. Obrigado aí e bom trabalho para todos.